sempre gostei muito das questões sociais e, portanto, quando eu concluí os meus estudos do ensino secundário, não tive dúvidas nenhumas de que gostaria de escolher ou Direito ou Sociologia. Aquilo que fiz foi pôr uma como primeira escolha e outra como segunda escolha. Não foi fácil decidir qual era a primeira e a segunda e pronto, entrei na primeira escolha, então a decisão ficou feita, que foi Direito aqui em Coimbra. É verdade que na altura, estávamos nos anos 90, quando eu concluí a licenciatura, o ambiente não tinha ainda a relevância e a pujança que tem agora, pelas melhores e pelas piores razões. Pelas piores porque o ambiente está degradado, pelas melhores razões porque há muita legislação, muita atuação da própria sociedade, muitas decisões judiciais sobre o ambiente. Na altura não era nada assim, foi mesmo uma motivação pessoal, era algo que me dizia muito. Comecei a pensar noutras vulnerabilidades, em vez de serem só as vulnerabilidades humanas, por que não pensar nas vulnerabilidades de outras pessoas, de outras entidades, de outras espécies e, portanto, acabei por enverdar pelo direito ambiental. Há uma rede internacional ibero-americana com 10 estados que foi constituída já em 2018, na sequência de um projeto aprovado também, que é o JustSide, que é Justiça e Sustentabilidade para o Território através de infraestruturas de dados espaciais. Portanto, tem a ver com a utilização de dados espaciais para fazer justiça na relação das pessoas com os territórios e pensando, obviamente, na questão ambiental. Começou o ano passado um projeto que se chama ELCRA, que é sobre ativismo climático e o propósito é estudar cientificamente os fenómenos de radicalização climática juvenil. O nosso público-alvo são os estudantes do ensino superior. Neste momento está em curso um questionário muito grande para nós compreendermos o que é que leva os jovens a tornarem-se ativistas climáticos radicais. Participo também num outro projeto que começou mais recentemente, já este ano 2024, que é o projeto Cheers for You, um projeto para estudar a possibilidade de vir a criar no futuro um hub para a economia circular, ligada ao setor agroalimentar. Num outro projeto chamado YouSembly, que é para desenvolver uma metodologia de assembleias de cidadãos, para permitir aos cidadãos participar ativamente no processo de construção democrática nos seus países e, sobretudo, na Europa. Neste momento, as áreas que mais me motivam são a área da comunicação de ciência, que eu gosto muito, a área da sociologia, naturalmente, sempre foi a minha paixão e, enfim, outras áreas. Eu digo que eu sou um bocadinho uma ecojurista, uma bióloga jurista. Neste momento, a minha paixão é a restauração da natureza e, portanto, estou muito envolvida com a Sociedade Internacional para a Restauração da Natureza, onde acabamos de criar um Legal Working Group na Europa, é o primeiro Legal Working Group para a restauração ecológica. Sinto que posso, sobretudo, passar a paixão pelas questões ambientais, ligadas ou não ao direito, às gerações mais jovens e vejo como estudantes e pesquisadores que vêm de outras universidades para visitar a Universidade de Coimbra, quando tratam das questões ambientais e climáticas, vêm falar comigo e eu vejo como eles ficam motivados com os avanços que têm ocorrido na área jurídica e na área ambiental e climática no nosso país, na Europa e, portanto, isso é inspirador e é por isso que nós trabalhamos muito, mas com imenso gosto. Os desafios ao direito ecológico são muitíssimos neste momento. Nós estamos num momento de viragem, de inflexão. Por influência do Pacto Ecológico Europeu, a União Europeia está a tentar caminhar, ou vem desde 2019 tentando caminhar, no sentido de esverdear todas as políticas da União. Nós não podemos ser juristas a trabalhar em qualquer setor que seja do direito, sem conhecer e sem retirar consequências desse conhecimento o direito ambiental. O direito todo, público, privado, está-se a ecologizar. O que nós precisamos é de pessoas que reflitam sobre o direito ambiental em todas as perspectivas, desde a filosofia do direito ambiental e ética ambiental, até às questões mais pragmáticas de responsabilidade por danos ambientais, por exemplo, algo que é um tema muito caro aos civilistas. É um tema que está em expansão, em enorme expansão, e não penso que seja uma bolha, ou seja, algo que gera um interesse momentâneo e que
vai em breve perder esse interesse. Não, infelizmente, este processo de transição vai levar muito tempo. Nós temos que nos esforçar porque ele seja rápido, acelerado, e o papel fundamental aqui é da imaginação jurídica. Este é o tema último que eu tenho vindo a tratar, Legal Imagination, o princípio da inovação ou da eco-inovação, que é um princípio que perpassa também todas as áreas do direito e que nos obrigam a ser inovadores, eu diria até disruptivos na área ambiental, para que o direito consiga estar à altura dos desafios que lhe são postos.